A seguir, mais uma atração com a marca da TV Galega, a imagem da cidade. Olá, Galega na Sociedade está no ar, com entrevistas, nossos convidados que já estão aqui no nosso estúdio, muita informação. Tudo certo, seu Chico? Tudo certinho, é? Então nós vamos começar primeiro mandando um abraço para duas senhorinhas que estão sempre ligadas no nosso programa. Perguntaram do senhor, seu Chico, tá? A dona Arisa e a dona Úrsula, que estão ligadas. Um beijo, tá, para as duas aqui. Sejam muito bem-vindas ao nosso Galega na Sociedade. Vamos também cumprimentar todos os nossos telespectadores que acompanham o nosso programa semanal, né, nas reprises também. Cumprimentar os nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Equipe SJ, responsável pelo meu visual, né, seu Chico? Dá uma mexidinha aqui, né, seu Chico? Seu Chico me mandou passar o cabelo para lá e para cá, e para lá e para cá, e para mostrar o meu visual, é isso? Então, vou mostrar. Juliano Lima, responsável pela minha maquiagem, meu cabelo. Equipe SJ, Serginho, Amara, a Ilse, o Pedro, a Bianca, todo aquele pessoal querido, e o Juliano que me maquiou e me penteou. Um beijo para eles. Lembrando o nosso cenário da Jansen Eventos. Hoje não teremos sorteio, mas vamos lembrar também da nossa grande apoiadora, nossa querida Marina, lá da Blumenfeld Arranjos Florais, arranjos lindos. No final do programa nós estaremos passando uma entrevista que a gente fez com ela, o Jardim de Amorim pegou umas imagens lá, os arranjos que ela estava fazendo para o Dia dos Namorados, e uma entrevista com ela. Então, lembrando também a Clínica Nasser, nosso patrocinador, Dr. Nasser, Newton Nasser, que breve estará aqui com a gente. E a Link Talentos, lembrando também a minha amiga Leila, da Link Talentos. Então, sejam todos bem-vindos, obrigada por estarem conosco em mais um Galega na Sociedade. Vamos iniciar nosso programa, gente, nesse primeiro bloco. Blumenauense, ele é blumenauense de nascimento e de coração. Apaixonado por cinema e rádio desde pequeno, decidiu que queria ser radialista. Essas palavras de apresentação, eu confesso que não são minhas, eu tirei as palavras do grande querido amigo, historiador conceituado aqui na cidade de Blumenau, Adalberto Dey. Mas a minha admiração por este meu convidado, por este escritor e jornalista, é, olha, gente, de tempos. Eu considero uma das pessoas mais inteligentes que conheço, além da sua elegância, o seu carisma e simpatia. Olha, português assim, corretíssimo, gente. Ele fala e aquilo a gente fica assim muito feliz de ouvir o Braga Miller falar. É o meu convidado da noite. Seja muito bem-vindo, Carlos Braga Miller. Obrigado. Muito obrigado, Regina, pelos elogios. Eu realmente fico muito satisfeito em que você me conheça e eu lhe conheça também e possa estar aqui agora no teu programa fazendo esse belíssimo contato com os telespectadores da Galega. E afinal, quando a Galega começou, eu estive 3 anos apresentando o programa Cultura em Debate e retorno agora a esse estúdio, né, que já mudou de local, mas a imagem permanece a mesma, a TV Isso, Galega, né? Um grande desafio, nós já vamos falar sobre isso também, Exatamente, né? É isso mesmo. Então, um pouco, história tem muita para contar, né? Sempre temos alguma coisa, porque a gente participou da vida de Blumenau, nasci aqui, continuo aqui. Nesses anos todos a gente vivenciou algumas coisas diferentes, algumas coisas interessantes. Presenciamos tragédias também em Blumenau, mas faz parte da vida. Faz parte, né? Então, o Adalberto citou que desde pequeno, né, Braga Miller foi sempre voltado para rádio e televisão, apaixonado por cinema
e rádio, né? Vamos contar essa história? Eu brincava de rádio. Naquela época, nos anos 50, a gente escutava a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, principalmente com as novelas, programas de auditório, e isso fez com que eu quisesse trabalhar em rádio. Tanto assim que aos 15 anos eu comecei a trabalhar na PRC4, Rádio Clube de Blumenau, nos anos Com 15 anos? 55, 56, numa época em que só tinha aquela emissora em Blumenau e que era a época de ouro ainda do rádio, porque não existia televisão, pelo menos aqui na região, e nós fazíamos programa de auditório, radionovelas, transmissões de futebol. Então foi um início de rádio muito bom, onde eu fiquei por cerca de 9, 10 anos na Rádio Clube, radiodifusora. E já iniciou como locutor? Como locutor comercial, que naquela época era tudo ao vivo, pouca coisa em gravação, né? Os discos ainda eram 78 rotações, depois vieram os LP, e a coisa foi melhorando tanto que é aquilo que eu digo, nos últimos 50 anos nós vivenciamos o que o mundo não vivenciou nos séculos que passaram antes, né? É verdade. Foi um progresso muito grande em tudo, principalmente nas comunicações. Ô Braga, nasceu em Blumenau e aqui Sim. permaneceu. Blumenau Sim. sempre, né? Sim, Blumenau sempre. Porque eu nasci na época da guerra, meu pai era alemão e minha mãe brasileira. Então nós tivemos um probleminha de que ele podia ser perseguido durante a guerra e tal, e meu pai mudou-se para Lages durante a guerra e eu fiquei em Blumenau estudando na casa dos meus avós. Hoje eu tenho até a cidadania alemã porque sou filho de alemão, mas não sei falar alemão, não aprendi. É mesmo? É verdade, Então, bom, começou na rádio. Comecei em rádio, depois fui à prefeitura de Blumenau, onde eu também trabalhei em comunicação, porque naqueles anos 60 eu redigia um programa chamado Executivo em Foco, que era o resultado da visita que o prefeito Ercílio Deck fazia semanalmente a várias regiões do município. Olha, podiam não trabalhar, mas na quarta-feira o prefeito visitava as obras e todo mundo trabalhava em dobro naquela época. E eu redigia o programa que eu mandava naquela época, já tínhamos mais emissoras, para todas as rádios de Blumenau, o Executivo em Foco, cada um apresentava o programa, mas o roteiro era eu que mandava. Certo. Redigia e enviava para as rádios. Redigia e enviava. Exatamente. Mas foram aí, 5 anos. 5 anos. Aí, a rádio. Jornal? Jornal eu colaborava depois com o Jornal de Santa Catarina, porque antes disso criou-se a TV Coligadas, que foi a primeira emissora, em 69, a primeira emissora de televisão do Estado. Foi uma emissora que começou e que durante 10 anos transmitiu a programação da Rede Globo. Começamos com a Rede Globo em 69, quando a Rede Globo tinha apenas 5 anos de idade. Então estava ainda tropeçando e caminhando nos programas, e nós entramos com a programação dela através da TV Coligadas, que, por incrível que pareça, alcançava a Argentina praticamente através de mais de 100 repetidoras. Então nós tivemos... E uma anteninha de nada, desculpe, mas era uma antena de nada, né? Que esses televisores tinham. Os televisores tinham que ter aquela antena externa, e que era cada pequena. prefeito de município, nós tínhamos um departamento, eu fazia parte do departamento de jornalismo, apresentava o noticiário, e depois o Jornal Nacional Regional de Santa Catarina. Mas aconteceu que as prefeituras pediam que a TV fosse lá no seu município para ver como é que fazia para instalar uma repetidora. O prefeito arranjava o terreno, a TV levava a repetidora, instalava, e hoje em dia tem pessoas lá do Oeste que se identificam comigo ainda por apresentações daquele tempo. Eram aquelas torres enormes, assim? Essas repetidoras não tinham assim esse alcance tão grande, porque elas ficavam ali no mais na região das cidades menores. Mas nos municípios maiores, em Florianópolis, por exemplo, eu sei que a imagem da TV Coligadas era a imagem local, e Joinville e outras cidades. Então foi uma experiência muito gratificante, que a gente vivenciou, até nem dava aquela importância que depois teve a TV como pioneira. E foi a primeira integração do Estado de Santa Catarina.
Através da TV Coligadas. Através da TV, os oestinos, o meio-oeste, o Planalto, começaram a se integrar um pouco mais com o litoral e com o Vale do Itajaí. Sim. Então, rádio, TV veio antes que o jornal, daí, no caso. Sim, e aí, em 71, foi lançado o Jornal de Santa Catarina. Até fui eu que dei a notícia na TV, que ia surgir um jornal, que era do grupo, né? Jornal de Santa Catarina, e eu colaborei alguns anos escrevendo sobre cinema. E essa foi a minha participação também no Jornal de Santa Catarina. A sua formação foi através de um curso de contabilidade no Santo Antônio? Sim, eu me formei no Santo Antônio. Como universidade, como uma faculdade? Na época, equivalia a uma universidade, exatamente. Sim, contabilidade. A Escola Técnica do Colégio Santo Antônio era tão assim famosa, longe de Blumenau também, que os padres franciscanos daquela época tinham um orgulho imenso de dizer: olha, o jornal Estado de São Paulo publicou um anúncio, procura-se um contador, dá-se preferência a quem tenha se formado na Escola Técnica Santo Antônio. Olha Veja que só, maravilha. isso eu me lembro que eu escutei de um professor com todo orgulho dizer naquela época. Isso já faz 50 anos. E aí, como é que foi assim, com essa mudança toda, como foi se encaixar entre rádio, TV e jornal? Foi gradativamente. E, ao mesmo tempo, também eu participei da iniciativa privada, atuando na Eletroaço Autona, né, como procurador e chefe-geral do escritório, e fui desenvolvendo esse trabalho, né. Aqui e ali não colidiam os horários, digamos. Durante o dia eu fazia uma coisa, à noite eu apresentava o noticiário na TV, e isso fez com que eu participasse de um programa de auditório no Cinebush, antigo Cinebush, era o programa Mário Vendramel. Sabe aquele programa como Chacrinha? Tinha os jurados. Eu lembro disso. Eu era jurado no programa do Maxi Show Mário Vendramel. Eu vi falar. E aquilo me deu uma popularidade muito grande, e eu acabei sendo candidato a vereador em 72 e fui eleito. Fui eleito vereador por Blumenau, eu tive votos em todas as urnas, praticamente, porque era conhecido. Né? Então, eu exerci a vereança durante 2 mandatos e até fui presidente do Poder Legislativo também durante 2 anos. Olha só, a vida pública entrando aí. Também entrou. Voltando para a imprensa, depois nós vamos citar outras aqui. Na sua opinião, a imprensa hoje caminha superando as dificuldades na realidade dos fatos ou dança conforme a música? Naquela época, vivenciávamos principalmente na área de concorrência da Globo, era a TV Tupi, que tinha um conglomerado poderosíssimo do Assis Chateaubriand, que tinha emissoras de televisão, emissoras de rádio, jornais pelo Brasil inteiro, inclusive um em Blumenau, A Nação, outro em Joinville, Jornal de Joinville, e a imprensa era um pouco marrom. Isso fez com que ela ficasse um pouco descaracterizada na época, mas os tempos foram mudando. Surgiram aí as faculdades de jornalismo. Eu sou jornalista profissional, adquiri por competência de tempo, não pela faculdade, mas obtive o registro de jornalista profissional pelo tempo que eu tinha desempenhado as minhas funções, a partir de um momento que a legislação permitia, porque aí surgiram as faculdades e somente conseguia o registro quem a fizesse. Certo. Então, hoje em dia nós temos uns jovens jornalistas que vieram com outra mentalidade. Agora, o que me deixa às vezes um pouco preocupado é que, aos poucos, o jornalismo deixou de ser investigativo para se tornar muito release. Então, isso acontece de uma forma quase geral, mas existem alguns repórteres que vão atrás da notícia e outros esperam que a notícia chegue até eles e aí começam a divulgá-la. Então, é muito importante que o jornalismo seja feito por aqueles que têm a garra de fazê-lo. Então, eu comecei com 14 anos e me lembro, viu, Regina, que eu não só lia a propaganda durante os programas, mas eu apresentava um noticiário que era o Repórter Catarinense na Rádio Clube. E ele era tão escutado quanto um jornal nacional hoje se escuta, porque
todo mundo escutava o repórter catarinense, que era o único informativo às Claro, 19 horas, do que local. falava tudo aquilo que acontecia em Blumenau. Então, eu tenho essa experiência toda de jornalismo em rádio, televisão, jornal. Eu também fundei um jornalzinho chamado Folha de Blumenau, que até há pouco tempo também surgiu outro com esse nome, já desapareceu. Funcionamos durante 1 ano, em 1980. Saía 2 edições por semana. Então, a experiência foi boa. E eu me preocupo em que, hoje em dia, talvez não tenhamos aquela expertise que em alguns tempos já houve. Já foi um pouco mais investigativa. Hoje você não sabe quem é que conta realmente a verdade verdadeira, porque existe a verdade de mentira e a verdade verdadeira. Verdade. Então você tem que analisar bem os fatos e procurar vários meios de comunicação para saber realmente o que está acontecendo. E às vezes você consegue isso através de uma emissora de televisão que vem dos Estados Unidos, que aqui não contaram bem como é que era, né? Daí vem a história certa. Tem esses problemas todos, né? Esse comentário que você fez a respeito das coisas locais, isso me deixa muito, muito satisfeita, porque eu não tenho formação jornalística nenhuma, eu faço programa aqui na TV Galega, eu gosto, já há 6 anos, eu gosto muito, e eu me preparo a semana toda, né? Eu já tenho, assim, 2, 3 programas já sabendo dos convidados que eu vou trazer e tal, e eu confesso que eu estudo bastante, né? E até pela veracidade da notícia, né? Exatamente. Eu acho que isso é importante. Mas uma coisa assim que me deixou satisfeito fazer esse comentário é que a minha procura é exatamente sobre as coisas locais, né? Sim. Da TV Galega, se bem que a TV Galega abrange aqui. Mas eu gosto muito, e cada vez que eu encontro pessoas, como hoje citei aquelas 2 senhoras, o comentário vem imediato. Eu adoro o seu programa porque são coisas da cidade. Isso me acontecia deixa muito comigo satisfeita. com o Cultura em Debate, que eu apresentava aqui na Sim, Galega. na Galega. E eu encontro amigos hoje, quase 20 anos depois, que se lembram da entrevista que deram aqui na TV Galega. Aquilo marcou bastante. Marcou. Como vai marcar na minha existência, por exemplo, o nosso encontro aqui. Eu não vou esquecê-lo. Então, são coisas que marcam e que realmente aí você vê a importância do comunicador em lançar uma notícia. Ou, sei lá, às vezes você nota que na televisão eles tiram o corpo fora muito hoje em dia nos noticiários das grandes emissoras e dizem assim: segundo a Folha de São Paulo, fulano de tal recebeu isso, segundo o jornal Estadão. Quer dizer, então a responsabilidade é muito dividida, né? Se não for verdade, não fui eu que noticiei, foi o jornal que publicou. Então, este é um macete que é um pouco assintoso demais e que mostra que, às vezes, a própria TV foi atrás, mas não quis assumir a responsabilidade. Né? É difícil, mesmo. Né? Então, bom, já falamos aqui, né, sobre esse lado todo de jornalista. Escritor, foram vários livros, né? Eu escrevi Contos que eu conto, junto com o Ricardo Almeida, ele escreveu uma parte ou outra. Eu escrevi Contos Escolhidos, que foi apenas distribuídos nas escolas pela Cristina Marques. Eu tenho Histórias do Opa Miller, que é a Ecologia para Crianças. E esparsos aí em várias antologias, alguns contos que eu me arrisquei a escrever. Agora eu estou tentando reescrever as historinhas do Opa Miller, para ver se a gente mostra para as crianças da escola um pouco da história de Blumenau, de quem foram os antigos governantes do município, quem foi importante nessa cidade, nesse município, porque se alguém não mexer com a história, ela passa a não existir. E uma cidade sem história é exatamente uma cidade que não existe. Né? Não tem aquilo para contar, então tem que construir ainda tudo. E nós já construímos muito aqui nesses 150 anos. E quando ficar pronta, a gente faz questão de... eu vou lhe encaminhar. Eu tenho uma editora que está interessada em fazer esse trabalho. E se o projeto der certo, nós queremos que o Opa Miller, ele é o êmulo assim do Fritz Miller.
Sim. O Opa Miller seria o Fritz Miller, mas uma pessoa que vive como o Fritz vivia, a pé descalço, procurando plantas e flores, mas falando com as crianças e mostrando o que é Blumenau, o que foi. Ele pode estar no passado, no presente ou até no futuro, mas ele vai falar sobre Blumenau. Perfeito, perfeito. Bom, passagem pelo Teatro Carlos Gomes. Exatamente. Até hoje, né? Faz parte do conselho. Exato. Eu me associei ao Carlos Gomes em 64, quando foi necessário associar-se para que minha irmã debutasse no Teatro Carlos Gomes. Isso já fazem mais de 50 anos, sou sócio remido, e gerenciei o teatro há alguns anos e depois me convidaram. Eu aceitei ser membro do Conselho Deliberativo. Eu já estou há muitos anos no Conselho, né? Sei que o seu esposo também foi um grande diretor do nosso teatro. Você também já deu a sua colaboração em vários bailes de debutantes, socialmente falando. Você foi uma pessoa que foi muito ativa no Carlos Gomes. Então, o Teatro Carlos Gomes, ele, além de ter essa parte social, tinha também a parte cultural. E vamos tocando com dificuldades no teatro, a gente sabe, mas caminhando sempre. E quem vê o teatro acha que ele pertence à municipalidade, ao governo do estado. E não, o Teatro Carlos Gomes é uma entidade privada, né? Que vive com sacrifício. Com certeza. Então, já falamos do teatro, já falamos da participação na política. E agora, então, já falamos também a sua participação aqui na TV Galega agora, né? Toda sexta-feira no jornal. Sexta. Eu fui convidado pelo Pimpão para que me incumbiu de fazer o comentário do dia do jornal às 19h15, né? O nosso jornal de Blumenau, da Galega, e eu faço um comentário às sextas-feiras, versando normalmente sobre a micro e pequena empresa, preferencialmente, mas assuntos globais também. Então eu quero dar a minha contribuição no que for possível também dentro do Jornal de Blumenau. Isso aí. E a AMP, né? Atualmente presidindo, né, a AMP. Exato. Desde 2014. Eu tenho um mandato de 2 anos que termina agora em dezembro desse ano, mas eu estou na AMP como associado há cerca de 12 anos, e nesse tempo nós tivemos assim alguns presidentes que arregaçaram as mangas. Foi conseguido um terreno da prefeitura, depois o Estado ajudou a construir a sede. E hoje nós temos uma Praça do Empreendedor que nós labutamos para que o prefeito conseguisse atingir esta meta. Então, tudo isso está prestes a ser sancionada pelo prefeito, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa de Blumenau, que foi aprovada semana passada pelos vereadores. Então, eu acho que a AMP, e a AMP tem uma importância muito grande, Regina, porque nós carregamos nas costas o título de pioneirismo. Foi a primeira associação a reunir os micro e pequenos empreendedores no Brasil, em 1984. Então, essa responsabilidade de tocar a associação é muito grande. Importante. Mas nós temos uma diretoria competente, somos todos voluntários não remunerados na diretoria e conselho. Então, eu quero externar aqui até o meu agradecimento aos colegas diretores e conselheiros deliberativo e fiscal pelo trabalho que vem desenvolvendo voluntariamente. Certo. Fez aniversário agora recente, né? Comemorou. Maio é o mês das noivas, mas eu faço aniversário também. Então, mês de maio, no 5º dia. 5 de maio. 5 de maio. Tenho lá, encontrei um almanaquezinho antigo do ano de 1939. Pois é. Então, nossos parabéns também. Que vem por aí na AMP até o final do ano? Até o final da gestão. Nós temos na AMP o desenvolvimento de várias atividades. Além de estarmos sempre presentes na reivindicação aos governos estadual e federal e municipal das reivindicações, como é o caso da Lei Geral, nós ajudamos a implementar, junto com a nossa federação, a FAMPESC, normas nacionais, como foi o projeto de lei 147, que se transformou em lei complementar, aprovada pelo Senado e pela Câmara no ano de 2014.
Naquela época, o próprio Afif Domingos, que era então ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa Nacional, ele declarou isso, que ele usou as sugestões catarinenses. Grande parte, quase metade da legislação foi baseada em sugestões que partiram da FAMPESC Santa Catarina através das AMPs. Então isso nos deixa muito felizes no sentido de que estamos fazendo um trabalho que repercute em Blumenau e Santa Catarina e até a nível nacional, porque as nossas entidades realmente, Santa Catarina é Santa Catarina. Mais uma vez, e Blumenau saindo à frente Blumenau também, sempre né? Saindo à frente, e a federação também foi pioneira aqui, em 85, graças à AMP de Blumenau. Então, a gente tem que continuar esse trabalho e nos sentimos enobrecidos de poder fazê-lo. Se pudesse fazer tudo de novo? Começaria de novo. Casaria de novo com a minha esposa Rose. Rose, um grande Teria abraço. Meus filhos, Rosemarie, Daniela e Marcelo, e minhas netinhas que estão lá. E são 2 netas, moram em Floripa. E eu faria tudo de novo porque abri caminhos, enfrentei dificuldades, venci em tudo aquilo que eu resolvi fazer. Então, os meus sonhos, eu os realizei. Realizou o sonho de menino, então? De menino, de jovem. Pensei em trabalhar um dia na Eletroaço, fui trabalhar na Eletroaço, pensei em trabalhar em rádio, consegui. Quando eu me dispus a começar em televisão, deu certo. Então, politicamente fui eleito. Trabalhei várias vezes com prefeitos, até com o governador, quando o Esperidião Amin assumiu a primeira vez. Então, eu acho que eu dei um pouquinho da minha contribuição à história de Blumenau e do Estado. E nesse meio de tempo todo, amigos e mais amigos, né? Com certeza, porque não tem quem não fale bem, né? Carlos Braga Miller. Isso me deixa também bastante satisfeito, porque eu acho que inimigos, às vezes, são gratuitos. É verdade. Porque a gente não os faz, eles aparecem até por certa razão, mas eu procuro não fazê-los. E tenho a impressão de que ajudei muita gente quando eu fui isso, aquilo e tal, colaborei, ensinei muitas pessoas que começaram a trabalhar comigo em rádio, em televisão, em eletroaço, em política. Então nós tivemos uma passagem de muitas pessoas que às vezes eu até confundo. Eu o conhecia da onde? Da política ou da AMP? Acontece. Que bom, né, que a gente tem. As pessoas se identificam, aí a gente se lembra bem. Então é uma passagem que eu acho que estar de bem com o próximo é muito importante para a tua paz interna espiritual. É verdade, isso não tem preço. É verdade. Né? Olha, fiquei muito feliz, mais uma vez, assim, obrigada pelo exemplo, né, que você nos dá. Como eu falei no começo, sempre lhe admirei. E cada vez mais a gente conversa, a gente faz parte do conselho lá da Galega, às vezes a gente se encontra no café, né? Nos encontramos conversando e tal. E é sempre, gente, sempre um aprendizado. E acho que essa é a lição de vida que a gente tem que deixar, esse legado, e a gente também tem que aprender com as pessoas que... Dizem, não sei quem foi um sábio que disse que você só morre quando morrer a última pessoa que falou em você. Então, as pessoas morrem no plano terrestre, mas continuam vivendo se alguém se lembrar delas e falar delas. Então, que falem bem, né? Eu também espero que assim seja. Braga, foi um prazer muito, muito grande tê-lo aqui. Muito obrigada mais uma vez. Fica aqui o convite, quando vier mais um livro, ou mesmo assuntos, né? Da AMP, ou qualquer outro segmento assim que você estiver envolvido. Será um grande prazer. Muito obrigado, Regina. Sucesso mais uma vez também para o prosseguimento do teu programa. E já me sopraram que ele é líder de audiência, isso é muito importante. Oh, graças a Deus. E isso faz com que nós tenhamos um público seletivo aqui em Blumenau muito bom,
porque através da Galega e da NET eles conseguem sintonizar as notícias de Blumenau, o que acontece na sociedade, as notícias. É o nosso objetivo, né? Exatamente, e isso faz bem para todos nós. É isso aí, Obrigado, muito obrigada. por ter me convidado. Tá? Foi um prazer. Um abraço. Obrigada. Seu Chico, vamos chamar os nossos comerciais? Lembrando, então, nossos patrocinadores e apoiadores. Equipe SJ, Link Talentos, Clínica Nasser e... que mais, seu Chico? A Janzi Eventos, né? E Blumenfeld Arranjos Florais. Não saia daí que eu volto já já com mais entrevista, hein? Vocês vão gostar. Escova, hidratação, coloração, mega hair, penteados para cabelos curtos e longos, penteados do básico ao elegante. Embelezamento das suas unhas através do atendimento de pedicure, manicure com profissionais altamente gabaritados. Unhas postiças, maquiagem, aplicação de cílios postiços inteiros e cílios fio a fio. Equipe SJ, prontos para atender a todos. Nereu Ramos, 367, edifício Clínica Nasser Dermatologia, uma clínica moderna com alto padrão de atendimento em doenças de pele, cabelos e unhas. Também nas cirurgias dermatológica, laser terapia e dermatologia cosmiátrica. Clínica Nasser, telefone 3322-3143, a rua Hermann Ruscher 955.